Fala, galera! Tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e hoje nós vamos reagir não a um vídeo, mas uma postagem, né, que eu achei muito interessante, tem tudo a ver aí com toda essa exposição de leigos com bispo, com padres, com bispo, enfim. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Mas antes eu preciso pedir para que você deixe seu joinha no canal, porque o seu joinha é a maior contribuição que você pode dar para nós aqui, né, nesse trabalho e nessa missão que nós estamos fazendo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, porque se você não ativa tudo isso, o YouTube não vai mostrar os nossos próximos vídeos, tá bom? E aí você vai ficar desatualizado, né? Bora lá? Só para lembrar aí, né, que essa postagem é do Júlio Chaves. Ele é historiador, doutor e professor de História da Igreja lá no seminário da Arquidiocese de Brasília. O Instagram dele é maravilhoso, vale muito a pena, tá bom? Vou reagir aqui, pelo menos no dia de hoje que eu estou fazendo esse react, é a última postagem dele. Então vamos lá. Eu vou ler o texto e depois a gente vai vendo as imagens, tá? Infelizmente, tem sido cada vez mais comum ver leigos ofendendo e expondo publicamente padres, bispos e até o Papa. Essas pessoas não sentem o mínimo desconforto em criticar os sucessores dos apóstolos e usam as redes sociais para ganhar likes e gerar engajamento com isso. O pior de tudo é que muitas vezes fazem isso em nome de uma pretensa defesa da tradição. Acreditam ou dizem acreditar que ao criticar e ofender publicamente os bispos e padres, estão agindo em nome da conservação da tradição. Ora, mal sabem eles que, ao fazerem isso, quem está desrespeitando a tradição são eles próprios. Afinal, o respeito e submissão à hierarquia eclesiástica, diáconos, padres e bispos, é um dos pilares da Igreja e pode ser atestado desde os primórdios do cristianismo, pelos chamados padres apostólicos. Os padres apostólicos foram os primeiros autores cristãos após a era apostólica. Escreveram ao final do século I e início do século II. Importantes nomes da história da Igreja, como São Clemente de Roma, terceiro sucessor de Pedro à frente da comunidade de Roma, Santo Inácio de Antioquia e o autor da Didaquê estão entre os autores dessa literatura. Os trechos citados nas fotos, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Desse post não deixam dúvidas. A hierarquia eclesiástica é uma das essências da igreja. E desrespeitá-la pode ser qualquer coisa menos a defesa da tradição. É claro que existem padres e bispos pouco dignos e com ensinamentos equivocados. Sempre existiram, mas esse problema não se resolve com críticas públicas e revolta contra a hierarquia. O próprio Evangelho de Mateus nos mostra como proceder nesse tipo de caso, que é a correção fraterna. Depois a gente vai ler esse trecho. Quem desrespeita bispo publicamente e gera revolta contra ele pode ser qualquer coisa, menos defensor da tradição. Se você acha ruim o que eu estou falando, vá reclamar com São Clemente e Santo Inácio. Vamos às imagens agora, né? Que ele fala sobre os padres apostólicos, né? Que a hierarquia é um dos pilares da igreja e nada é menos tradicional do que desrespeitar e expor publicamente bispos e padres. Então, a primeira frase aqui é de São Clemente de Roma, né, por volta do ano 96, a primeira carta aos Coríntios, 47. Caríssimos, é muito vergonhoso e indigno de conduta cristã ouvir-se dizer que a firme e antiga igreja de Corinto, por causa de uma ou duas pessoas, está em revolta contra os seus presbíteros. Dessa forma, com vossa insensatez, fazer blasfemar o nome do Senhor. Ainda São Clemente, no ano de 96, carta aos Coríntios 63. Convém que nós, com tantos e tantos exemplos, curvemos a fronte e ocupemos o lugar que nos cabe pela obediência. Desistamos da vã revolta. Vós nos dareis alegria e contentamento se obedecerdes ao que escrevemos por meio do Espírito Santo. Vamos a Santo Inácio de Antioquia agora, em ano 110, carta a Efésios, do 3 ao 4. Os bispos, estabelecidos até os confins da terra, estão no pensamento de Jesus Cristo. Convém caminhar de acordo com o pensamento de vosso bispo. É proveitoso, portanto, que estejais em unidade inseparável, a fim de sempre participar de Deus. Ainda Santo Inácio, né? Carta dos Efésios 5 e 6. Tenham cuidado, portanto, para não resistirmos ao bispo, a fim de estarmos submetidos a Deus. Quanto mais alguém vê que o bispo se cala, tanto mais o deve respeitar. E aí a Didaquê, né?
sobre os bispos e diáconos no final do século I e início do século II. Não os desprezem, porque entre vós eles têm a mesma dignidade que os profetas e os mestres. Enfim, depois a gente vai refletir aí, né, a parte da passagem. Gente, vamos lá. Por que é importante eu trazer isso aqui? Porque muitas vezes, quem é inscrito no canal, quem se depara com um vídeo, né? Muitas vezes alguns nem vão. Pode achar que eu tô atacando as pessoas que expõem os erros da igreja. Não, gente. E não é pra gente jogar debaixo do tapete também, tá? Mas é porque a nossa postura tem que ser uma postura de cristãos, como pede a doutrina. Nós vimos aqui o exemplo, como pede também o evangelho, né? Como pede toda a tradição da igreja. E isso gera escândalo na igreja. E a igreja, de verdade, ela não precisa de mais escândalo, porque a igreja sempre passou por questão de escândalo com abuso sexual, ou também com questão de padres que roubam a igreja, fazem caixa 2, ou outros problemas, padres que têm problema com bebida, e muitas outros pecados e erros que vêm à tona e que mostram para as pessoas isso. Até pesquisando em relação a esses temas e a questão de escândalo, eu até encontrei aqui num artigo da Canção Nova que falou até o trecho de Pio XII num discurso em 1941. Olha o que ele fala. O escândalo pode ser provocado pela lei ou pelas instituições, pela moda ou pela opinião. Tornam-se, portanto, culpados de escândalo aqueles que instituem leis ou estruturas sociais que levam à degradação de costumes e à corrupção da vida religiosa, ou condições sociais que voluntariamente ou não tornam difícil a prática e impossível uma conduta cristã conforme os mandamentos. E aí depois eles até falam aqui mais para o final, que eu achei muito interessante e que vai de acordo com essas questões. Porque hoje muitos odeiam a igreja. E você já reparou que tem muitas pessoas que odeiam cada vez mais? E aí eles respondem: porque há uma verdadeira eclesiofobia no meio universitário, por exemplo, sendo que a igreja tanto bem fez e faz para a humanidade. Foi ela quem salvou a civilização ocidental da destruição dos bárbaros. Foi ela quem moldou os valores humanos mais nobres que temos. Foi ela quem cristianizou o mundo. Foi ela quem fundou o direito, criou as universidades, desenvolveu a arte, a música, a tecnologia medieval. Foi ela a maior agente da caridade no mundo em todos os tempos, até hoje. Então, por que essa ojeriza a igreja? A resposta é essa: os escândalos de muitos dos seus filhos. A maioria das pessoas que não gostam da igreja e a atacam é porque se decepcionaram com o comportamento errado de algum católico, no passado ou no presente. Junta-se a isso uma história mal contada do passado da instituição, criada por Cristo, por aqueles que a odeiam. Então, o fato aqui não é se eu tenho que me calar ou não. Porque, como está na Bíblia, né? Se eu me calar, as pedras falarão. Mas é no sentido de como eu vou me posicionar. Ju, você já falou isso em vários vídeos. Gente, eu vou continuar falando, porque eu preciso que alguém entenda. E muitos já entenderam. Tem pessoas que chegaram aqui no canal e ficaram muito bravas, que me xingavam nos comentários. E hoje em dia já estão super tranquilas nos comentários. O canal aqui, ele serve para te ajudar a ser mais cristão, a ser mais de Deus. Não que eu seja perfeito, mas essa é a missão que Deus me deu. E é isso que eu estou fazendo aqui. Sempre que eu vejo conteúdos como esse, eu acho que vale muito a pena compartilhar. Principalmente nesse tipo de crise que nós estamos passando. A internet nos deu uma liberdade que tem virado contra nós. Porque, de verdade, se eu não fosse católica e eu me deparasse com alguns vídeos e com alguns comentários, eu, de verdade, não entraria na Igreja Católica. Eu sou católica apostólica romana porque eu tive um encontro pessoal com Deus. Eu sei que essa é a verdade e eu sei que Cristo é real, ele não é fantasia, ele não é mentira e não é algo que é para me manipular. Só que com esses tipos de comentários, com esses tipos de questões, é exatamente isso que você está passando para as outras pessoas. E talvez é por causa dessas situações exacerbadas, e eu acredito que muitas pessoas queiram sim defender a igreja, mas outras caem exatamente no que o Júlio falou. Só quer like, só quer engajamento, só quer vender mais um curso. Existem canais que vendem curso, que vivem do YouTube, que são muito bons, gente. Não generalizem. Mas, assim como eu tenho que tomar cuidado quando eu trago alguma informação aqui, você também tem que tomar cuidado quando você vê qualquer tipo de informação. Postagem no Instagram, no Facebook, vídeo no YouTube, comentário, tudo. Você também tem que tomar cuidado, principalmente com aquilo que você está colocando para dentro.
Não quer dizer que nós vamos negar que existem erros na igreja. Todo mundo erra. Na igreja também vai errar, porque são homens, mas que estão em busca da melhoria e da verdade. Se nós estamos nessa busca, não adianta eu causar, como a chamam aqui na internet, um exposed do padre, do bispo. Não adianta. Pode ver que em muitas questões aqui do canal a gente evita ao máximo falar os nomes de muitas pessoas, principalmente dos comentários. Eu só não consigo quando é em relação ao padre que é mais famoso, porque aí eu tenho que me direcionar para que vocês possam verificar se a informação que eu dei é verídica, né? Mas em outros casos, a gente não coloca os nomes aqui, porque a gente não está aqui para expor. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Seja expor padres, seja expor bispos, seja expor leigos. Tem gente que muitas vezes já recebeu aqui no canal também. Quem é você para falar isso? Às vezes não estou falando nada. Mas aí, as mesmas pessoas que falam, quem é você para agir desse jeito? Aponta para o outro irmão. Aponta para o padre, aponta para o bispo, que ele entende que é da teologia, se é da teologia não, se é da CNBB, enfim. Então você tenta combater uma coisa, mas você usa as mesmas armas que eles. Então você concorda que você está caindo no mesmo erro que as pessoas. Então nós temos muito que tomar cuidado. Então, eu vou usar aqui o trecho que o Júlio usou, né, para falar da palavra, que é Mateus 18. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, gerás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Existe também aí um documento que eu já li aqui, se eu não me engano está no Redemption Sacramento, que diz que quando há escândalos litúrgicos, a primeira pessoa que você deve procurar é o bispo. Procure então o bispo. Ju, o bispo não resolveu nada. Procura o Vaticano tem inúmeros meios de comunicação. Tem alguém lá da parte de comunicação, tem alguém da parte do culto divino, vai atrás. Então, tomemos muito cuidado. É bíblico isso. Não adianta você ir lá comungar ou dar a sua oferta se você está bravo com o seu irmão. Então, antes de você vir aqui expor, seja padre, bispo, leigo, enfim, vá lá no direct conversar com ele. Ju, não deu certo. Então, você ora por ele. Evite algumas questões que não vão ser nada frutuosas para a nossa igreja. E de verdade, se esse tipo de exposed desse certo, a igreja não estaria do jeito que está e muitas pessoas teriam se convertido mais pela igreja. Então veja que a culpa não é só do Papa Francisco, não é dos bispos e não é só dos padres também. A culpa também é não, tá bom? E aí, o que você achou desse conteúdo? O que você acha de toda essa situação? Você já conhecia essa página no Instagram? Vou deixar aqui o link da página do Instagram do Júlio, vale muito a pena, porque é a história da igreja, né? Então vale muito a pena conferir. Vou deixar aqui embaixo também todos os links de redes sociais e dos nossos grupos para você participar. Não esquece também de que todos os seus comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Por isso que a gente sempre pede isso, entendeu? E não esquece também de deixar o seu joinha aqui e se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e ajudar o canal a crescer. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!